Então nessa manhã, aliás, eu quero falar sobre o Salmo 23. Amém? Glória a Deus. O Salmo 23, ele é talvez o salmo mais querido, né? Mais lido, mais amado da palavra de Deus. Ele é um salmo simples, objetivo. Ele fala de proteção. Talvez concorra aí com o Salmo 91 nas folhinhas de calendário, né? Aquelas que ficam, o pessoal tinha antigamente, né? Aquelas folhinhas do Salmo 23. Também nas casas, né? Muitas casas colocam as Bíblias abertas no Salmo 23 ou no Salmo 91, porque de fato é um salmo muito bonito. É um salmo que Davi estava inspirado quando trouxe essa revelação do salmo. Na tradição judaica diz que ele escreveu esse salmo quando estava cercado pelo inimigo, num oásis, à noite, e ele demonstra tamanha confiança no Senhor, na proteção. Então Davi ele foi um profeta em trazer uma revelação tão fiel do nosso Senhor Jesus Cristo, 1000 anos antes dele nascer. 1000 anos aproximadamente. Antes dele nascer, ele fala do pastor que cuida das ovelhas. Ele expressa cuidado, proteção, provisão e também direção. Amém? Acharam aí? Vamos ler? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém e amém. Glória a Deus. Feche teus olhos um minutinho. Pai querido, eu te peço que essa palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, às nossas vidas. Venha ministrar, Senhor, segundo o propósito, Senhor, para cada um, para cada família. Pai, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, Senhor, ministrando como um bálsamo. Ah, meu Deus, tudo que nós queremos é fazer a Tua vontade e falar da Tua parte. E em Teu nome eu te peço, Senhor, que essa palavra encontre, Senhor, o lugar certo em cada coração, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Quando Davi fala da ovelha, né, os dois personagens bíblicos aqui seria a ovelha e o pastor. Quando Davi fala da ovelha, primeiro é porque ele conhecia muito bem do ofício de pastor, porque ele era um menino pastor. Então, antes de ser chamado a rei, ele era um pastor. Então ele cuidava e sabia como se cuidar de ovelhinhas. E a ovelha, ela é um animalzinho muito interessante. Talvez o mais próximo do cachorrinho, porque a ovelha, ela se apega ao dono. Ela identifica a voz do dono. A ovelha, ele é um animalzinho dócil. Muitos já se ouviu falar da ovelha como um animal que não chora antes, né, de ser sacrificado. A ovelha, ela não foge. A ovelha se perde. Por que a ovelha se perde? Por causa da pastagem, descuido. Ela vê a pastagem longe e começa então a caminhar rumo à pastagem. E isto é uma mensagem para nós cristãos, como ovelhas. Muitas vezes estamos olhando a pastagem e começamos a se dispersar do grupo, e somos levados pelo aquilo que vemos.
E então, a ovelhinha, quando ela se percebe, ela está sozinha, longe do seu grupo, porque ela não fugiu, ela se perdeu. É interessante porque os outros animais normalmente ele foge. Se você deixar qualquer outro animalzinho, ele vai fugir. Mas a ovelhinha não, ela se perde na sua inocência olhando a pastagem. E isto é um alerta para nós. Cuidado com o que nós estamos vendo como pastagem. Às vezes nem sempre é pastagem, porque é verde não significa que é um pasto saudável. Temos que tomar muito cuidado. O segredo é estarmos perto do pastor, porque Deus nos chamou para andarmos perto do pastor. E o pastor é essa pessoa que cuida. Inclusive nós, os pastores, os obreiros, também temos que tomar cuidado para não nos perdermos, porque nós somos falhos. Nós somos pessoas tão falhas quanto qualquer outra pessoa. E às vezes a pastagem nos trai, nos chama a atenção, e podemos então nos distanciar do pastor, que é Jesus Cristo. E nessa mensagem textual que eu quero fazer nesta manhã, no primeiro verso fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi aponta para esse pastor, ele está falando de Jesus Cristo. E eu me lembrei do texto de João 21:15, que fala que aquele momento que Jesus chama Pedro para confrontá-lo. E diz assim o texto: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que a estes? E ele respondeu, Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Percebe que existe uma relação entre apacentar, cuidar de ovelhas e amor? Porque Jesus pergunta se ele ama. Porque se ele ama, ele então apacenta as ovelhas. Porque não tem como cuidar de pessoas se não amar. Cuidar de pessoas sem amar seria um negócio. O próprio Jesus ensina dessa forma. Na terceira vez ele diz: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus fala de ovelhas, ele está falando de amor. Não tem como tocar em pessoas se não tiver amor, se não sofrer por pessoas. Só que Jesus, em João, no mesmo livro, no João 10:11, ele fala sobre ele si mesmo, ele próprio, que diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E só Jesus, o único que morreu pelas ovelhas, foi o Cristo. E isso traz uma revelação profunda, porque as ovelhas nunca foram de Pedro, porque ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus nunca entregou as ovelhas para Pedro. Pedro nunca foi dono das ovelhas. As ovelhas continuam sendo do Cristo, do pastor, o único pastor, o bom pastor. Mas na sequência do verso diz assim, no 12: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebenta e dispersa as ovelhas. Porque só quem ama pode cuidar de ovelhas e não deixa o lobo chegar.
Nós estamos vivendo um momento na igreja, da igreja brasileira, terrível. Terrível. Certa vez abri o jornal, vi na internet, aliás, um homem vendendo a sua igreja, sua congregação, colocando preço na igreja. Provavelmente um pastor que já estava cansado, e ele colocou o preço para passar a igreja para outro homem. Misericórdia! Nós estamos falando de vidas, nós não estamos falando de gado, não é um curral, estamos falando de ovelhas, de vidas, pessoas que querem chegar ao céu, e temos uma missão: conduzi-las ao céu, como pastores, como homens de Deus, como apacentadores, como líderes de ministério, como obreiros, todos nós que colocamos a mão no arado, temos que levar até o Senhor essas ovelhas. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que pessoas nos confrontam dizendo que aquelas pessoas vieram de outro ministério. Queridos, eles não vieram de outro ministério, ou eles não saíram daqui para outro ministério. Você não entendeu nada. As ovelhas são do Senhor, o pastor é o Senhor. Quando elas vão, é porque o Senhor entendeu que o propósito dela aqui acabou, e continuará lá. E quando ela vem, mesma coisa, inicia-se uma nova fase aqui, até quando Deus quiser. Mas as ovelhas é do Senhor. Por isso que nós nos posicionamos como um ministério que atende o reino nessa cidade, porque sabemos quem somos. Sabemos quem somos, sabemos o nosso papel, a nossa função como igreja, como pastores, líderes, e glória a Deus por isso. Quantas vezes tivemos que dizer para os irmãos: não venha para cá, porque talvez não seja o momento, talvez não seja o propósito. E eu gosto muito de uma frase que um dia minha esposa me disse. Ela disse certa vez que existem igrejas que são rígidas, cheias de regras, cheias de liturgia, mas são igrejas necessárias para que aquelas pessoas possam ir para o céu, porque elas não conseguem talvez fluir de uma liberdade que nós temos aqui. E talvez ela vai confundir a liberdade com libertinagem. Então é melhor que ela tenha um cabresto, sabe, alguém levando a rédea firme. Por quê? Porque ela entendeu que ela não consegue. Então glória a Deus pela multiplicidade de ministérios na cidade, no Brasil. Glória a Deus, porque é o Senhor que fez dessa forma. Porque nós entendemos, as ovelhas não são nossas, as ovelhas pertencem ao Senhor. Aleluia, e glória a Deus por isso. E o verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O 2 começa então a revelar o que quer dizer esse nada me faltará. Porque o primeiro verso, ele por muito tempo ele foi explorado de uma forma até de certa maneira inapropriada. Porque se Ele é meu pastor, eu vou ter de tudo que eu quero, porque nada vai me faltar. E aí os teólogos vão dizer assim: não, a vírgula faz diferença entre o e, que é uma conjunção de ligação. Ou seja, para mim o que explica o primeiro verso é o segundo, que diz: deitar-me faz, nada faltará. O que? Primeiro, Ele me faz deitar em verdes pastos. Quando fala de pastos, ovelha, pastos, estou falando de alimento espiritual. E Davi, ele entende a linguagem, ele faz uma analogia da ovelha sendo ele. Ou seja, eu deito nesse lugar que é um pasto. Que lugar maravilhoso você deitar em volta de comida, tendo em abundância. E quando fala de alimento, eu estou falando da palavra do Senhor, porque é o que sacia uma alma. Então quando estamos com o pastor,
No lugar certo, nós temos o alimento em abundância. Glória a Deus. Mas é o inverso do que prega Ezequiel no capítulo 34, que fala dos maus pastores que exploram as ovelhas, que eu não vou ler aqui só para citar. É o inverso. E agora na sequência diz: guia-me mansamente, ou em repouso, depende da tradução. E aí fala da paz que Deus nos concede por estar no lugar certo. Guia-me mansamente em paz, em tranquilidade, e essa paz que excede todo entendimento. Em meio à guerra, em meio à dificuldade, à limitação, à doença, mas em paz, tranquilamente, sabendo que Cristo está conosco e nada vai nos faltar. Aleluia. E no final diz: me guia para as águas tranquilas. Olha que maravilha. Além de ter em abundância o alimento, em ter a paz, agora tem também a água, essa água tranquila. E quando fala de água tranquila, para quem já teve a experiência de entrar no mar com ondas, grandes ondas, né? É terrível, né? No final de semana, este ano, né? Fomos numa praia que tinha tanta onda, que eu entrei, mas a minha filha de costa, né? Olhando para a praia, e tomei na linguagem deles, é um caldo, né? A onda bateu, atrás eu e a Gabi rolamos e caímos comendo areia, quase que voltamos para casa do tombo que eu tomei. Por quê? Porque não é nada tranquilo aquela água. Mas quando é um lugar tranquilo, você entra na água, não tem medo de onda, vai vendo a profundidade, vai se molhando, sabe? Se refrescando. Por isso que Ezequiel no capítulo 47 fala das águas, onde ele diz que existem águas profundas, mas ele não entra de uma vez. Eu fico pensando nessa passagem, ele entra e sente a água até os tornozelos. E provavelmente ele diz para si mesmo, né? A água está boa. Então ele anda mais um pouquinho e vai até os joelhos. E a água estava muito boa. E ele vai até os lombos, a cintura. E ele diz, a água está muito boa. Só que existe um momento que precisa decidir. Você quer só sentir a água do Espírito Santo, ou você quer ser inundado pela água do Espírito Santo? E nesse texto diz que ele entra e é encoberto porque não consegue mais caminhar nessa água. E é exatamente isso que o Senhor quer. E quando a gente perde o nosso chão, nós ficamos totalmente na água do Espírito, totalmente nele, 100% dependente dele. Por isso que quando o pastor nos leva, nos guia, esse bom pastor, ele nos oferece o bom alimento, a paz, mas também a possibilidade de mergulhar nessas águas tranquilas. Aleluia. Fala de dependência total. E nada me faltará. E no 3 diz, ele refrigera a minha alma, ponto e vírgula. Ou seja, nada me faltará. O que mais? O refrigério. E quando fala de refrigério, está falando de algo que traz frescor. Um ar refrigerado traz um ambiente fresco. E hoje está bem, é bem útil aqui. Porque imagina você tendo alimento, sabe, mas você precisa sair dessa água, e a água está muito quente. E aí fala do refrigério da alma, quando aquela voz que acalma a alma, que dá alegria em saber que nós não estamos sozinhos. Aleluia. E na sequência diz, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
ou seja, pelo amor de Deus, me guia nos caminhos de justiça. E quando fala de justiça na palavra de Deus, queridos, para quem já teve a experiência de estar num fórum, ou então é da área do direito, sabe que o símbolo de justiça é uma balança. E por que a justiça usa esse símbolo? Porque essa seria a tradução literal de justiça: equidade, igual, justo. Por isso que quando Jesus fala em Mateus 7,2 sobre aqueles que julgam serão julgados, Mateus 7,2 diz assim: à medida que vocês usarem uns para os outros, vocês também serão usados para medir você. Se você medir dessa forma, você também será medido assim. Da mesma maneira que você julgar alguém, assim você será julgado, porque isso é justiça, equidade, que é o correto. E o salmista pede o caminho de justiça, o caminho daquilo que é correto. Guia-me neste lugar onde eu possa ser colocado numa balança e nada vai se encontrar em falta. É isso que eu quero, Senhor. Você está entendendo o que Deus faz conosco quando Ele nos chama para esse lugar de justiça? Não andeis em falta. Certa vez o rei da Babilônia, Belsassar, estava fazendo uma festa e faltou taças para usarem nas suas bebedeiras. Então alguém disse que tinha taças lá no estoque, lá do templo de Jerusalém, da época de Nabucodonosor, e disse: traga as taças para a gente usar. Só que as taças foram consagradas ao Senhor como itens, elementos para o culto, ou seja, somente para aquilo poderia ser usado, não para outro fim. E eles não sabiam disso, não faziam ideia do que era alguma coisa ser consagrada ao Senhor. Então trouxeram as taças, e de repente uma mão começa a escrever na parede: Mene, mene, tekel, parsim. Então chamaram Daniel para fazer a interpretação dessas palavras que eles desconheciam. E Daniel então traz a palavra ao rei, o significado das palavras. E disse ele: o significado dessas palavras é: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Farsim, né? Teu reino foi dividido e será entregue agora aos medos e persas. Foi pesado, pelo ato dele foi pesado e foi achado em falta. E toda vez que nós somos pesados, achado em falta, terá consequência. Porque Paulo ensina que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Isso é um preceito de justiça. Isso é um princípio de justiça. Por isso que Davi pede para Deus colocar ele nesse lugar, nesse caminho chamado justiça, porque ele queria ser um homem justo. E quando Deus olha para a terra, Ele não procura pessoas que se esforçam, Ele procura pessoas que são justas. Porque diz o texto que Ele olha para a terra e não vê um justo sequer, e de repente Ele acha um homem no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade depravada, uma sociedade pecadora. Ele acha Noé, e o Senhor achou um justo, Noé. Porque justiça, ela é muito mais que santidade. Quando eu me aprofundei nesse assunto, eu descobri que ser santo é pouco perto de ser justo. Porque o santo, ele procura se santificar para agradar a Deus. Na verdade, o adorador, ele procura estar no radar de Deus e Jesus, porque ele procura aquele que adora em verdade e justiça. Mas o justo não.
O justo, ele tem o seu lugar no coração de Deus, e Deus não procura, porque ele já está no coração de Deus. Você está entendendo? O justo, ele é a pessoa designada para algo nessa terra de confiança, porque o justo, ele tem uma vida assim, ele não se faz por momentos de adoração, de santidade, ele é justo no dia a dia. Quando fala para ele sobre pecar, ele diz: não, isso sai fora do que eu conheço como algo que é correto. Por isso que a igreja do Senhor muito tempo tem pregado o evangelho, mas não tem se esforçado para ser justa. E aí nós pregamos meia verdade, porque nós falamos de um Deus que é correto, mas nós não somos corretos. Nós falamos de um Deus que não pactua com o pecado, mas nós temos o pecado no dia a dia. Na empresa fazemos coisas erradas, no trabalho, sabe, matamos o tempo para enrolar, pegando atestado para não ir trabalhar, sabe, não pagamos aqueles que a gente deve, não damos nenhuma satisfação. Isso não é ser justo. Pode ser tudo, mas não é justiça. Você está em falta com alguém, você está em falta nessa sociedade. Porque ser crente na igreja é muito fácil. Eu quero ver você ser ovelha no meio dos lobos. Porque Ele mesmo nos disse que Ele nos envia como ovelha no meio dos lobos, como cordeiras no meio dos lobos. Quando falamos de caminho de justiça, não estamos falando daquilo que nós achamos, até porque o que muitas vezes é certo nos parece errado, porque muitas vezes nós confundimos o que é certo e o que é errado. Agora, uma coisa é certa: a palavra de Deus não confunde nada, tudo o que é certo. E muitas vezes temos que nos calar, porque o fato de falarmos nos torna um tolo, porque o Provérbios fala que aquele que insiste em falar se parece um tolo. Mas parece ser correto eu retrucar e tentar bater de frente com aquela pessoa que está me... Querido, o justo, ele age conforme a palavra. Você não tem que provar nada para ninguém. Quem te justifica é Cristo. Por isso que temos vivido um evangelho hoje onde nós muitas vezes somos... Aliás, a palavra diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque não sabemos mais perder. Aliás, não queremos mais perder. Não podemos mais ser afrontados, não podemos mais sermos caluniados. Muitas vezes que queremos brigar, queremos fazer a nossa justiça. Certamente colherá aquilo que você plantar, porque nós decidimos plantar. E o salmista, ele, numa palavra bem moderna, ele pede para o Senhor escanear ele, colocar ele numa máquina de raio-x, e diz assim: vê o que tem de errado, sonda, meu Deus, sonda o meu coração, vê se há algum mal em mim. Porque ele decidiu viver justiça, ele decidiu andar nesse lugar de justiça. O salmista, ele desnuda a sua alma, ou seja, ele abre a sua alma e diz: Senhor, o que eu quero é andar neste lugar de justiça, nesse lugar que leva para a eternidade. E ele pede por amor ao teu nome. Aleluia. No verso 4: nada me faltará, não é verdade? Não faltará também o momento que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte, porque nós também aprendemos que existe uma teologia triunfalista, que tudo vai dar certo e nada pode dar errado, porque senão é o diabo. Quem está no controle da tua vida? Se Deus está no controle da tua vida, não é o diabo que faz as coisas dar errado na tua vida, é o próprio Deus. Porque nós achamos muitas vezes que
o mal vem do diabo para nos afrontar. Não, querido. Se Deus está no controle da tua vida, é o Senhor que está te dando um recado. Você não entendeu a linguagem, então Ele precisa mudar a linguagem para você parar, ter um choque de realidade e entender que as coisas não estão bem. E quando essa pessoa passa pelo momento ruim, momento mau, aí ela parece se voltar, parece não, se volta, né, ao Senhor, em oração, jejum, e volta a ser novamente um crente cheio, vigoroso na fé. O vale da sombra da morte, que numa tradução seria uma pessoa quase morta, um cativeiro de opressão lhe tirando a vida. E essa pessoa começa então a ter esses problemas. Mas o salmista diz: mesmo neste lugar, eu não temeria mal algum. Ou seja, eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então eu quero viver como Paulo escreveu, por fé e não pela vista, não por aquilo que eu estou vendo, porque sei que o Senhor está comigo. Porque sei que o Senhor está comigo. Você tem essa certeza contigo? Que Deus está contigo? Sim. Amém? Amém. Então tudo está certo. Não tem nada fora do lugar. É certo que tereis aflições, disse Jesus. E o dia ruim vem para os bons, para o justo e para o injusto. Aleluia. Agora, a última parte do verso, depois de ponto e vírgula, e dizem os professores de português que sempre que tem um ponto e vírgula dá um sentido à frase, né? Outro sentido à frase. Eles dizem assim: nada me faltará, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Você já se perguntou o que é essa vara e esse cajado? Diz aí. Não é estranho? Porque o pastor anda com o cajado, mas para que a vara? Para consolar. E para consolar. Para educar. Pois é, para educar. Talvez ficaria muito mais bonito e a poesia seria muito mais, sei lá, de uma forma, né, legal, colocando só: e o teu cajado me consola. Mas tem a vara. Tem a vara, é necessária a vara, porque vara na palavra de Deus representa correção. E todos nós erramos. Paulo diz em Romanos que não há um justo, não há um sequer. Ou seja, a vara do Senhor, ela só tem um objetivo: fazer com que a gente entenda que estamos no lugar errado. Em Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Se você está sendo corrigido pelo Senhor, glória a Deus, Ele te vê como filho, como filha. Amém? O filho só é corrigido pelo pai, né? Uma criança só é corrigida pelo pai porque o pai ama. Não é natural de um pai espancar o filho porque ele está... Não, quando existe uma correção, é porque o filho precisa entender que ele está fazendo algo errado. E Deus faz da mesma forma conosco. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele não tem idade, querido. Não tem idade para o Senhor corrigir. O meu avô tinha uns 65 anos, ou 70 anos, pastor. E um dia ele... Isso faz uns 10 anos. 10 não, uns 15 anos. Por aí. Um dia ele cismou que ele tinha que ir para a Venezuela, na divisa da Venezuela, num garimpo. Ele morava lá no Pará. E ele cismou que ele tinha que ir para aquele lugar. Sabe, conseguiu um trabalho durante uns 6 meses, né, ouro. E foi ele e 2 tios. Saíram talvez 1.500 quilômetros de distância para a fronteira da Venezuela.
E minha avó falava assim: não vai, homem, é perigoso. E um homem velho foi para lá. Chegando lá, um tio teve um problema com um venezuelano e assassinou o venezuelano. E fugiu pela mata. Ele foi chegar na cidade dele depois de 2 meses, pela mata, lá em Belo Monte. E o meu avô e o outro tio foram presos na Venezuela, como assassinos. E esse homem chorava, porque todo mundo falava: não vai, homem. E ele foi. Um pastor, já tinha deixado, né, já estava parando, né? E aí um dia inventou, ou seja, não buscou o conselho do Senhor, a direção do Senhor, e foi por ambição lá para pegar ouro, para tirar ouro. E aí depois de um tempo libertaram ele, e o pessoal da cidade, mas surraram eles. Pensa, um homem velho apanhando. E ele contava que apanhou tanto, tomou tanto tapa no rosto. Agora um pastor, respeitado em sua cidade, o ministério que ele teve atuante em 4 estados no Brasil: Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pará. Abriu inúmeras igrejas, Assembleias de Deus, inúmeras. Estava lá agora apanhando na cara. Até que um dia ele viu uma igrejinha, e ele entrou naquela igrejinha e levantou uma irmã profeta e disse: homem, volta, porque eu nunca disse para você vir para cá. Aqui é lugar de perdição para ti. E ele voltou mais pobre do que foi. Porque toda vez que o homem sai da direção de Deus, a vara do Senhor vai corrigir. Toda vez que uma pessoa sai da direção do Senhor, a vara do Senhor vai corrigir. Porque Ele nos ama. Porque o bom pastor nos ama. Isto é o amor verdadeiro. Aleluia. Agora tem o cajado. O cajado é um instrumento de trabalho de um pastor de ovelhinhas. Quando a ovelha começa a ir para aquele caminho, olhando aquela pastagem, se perdendo do grupo, o pastor já vem com aquele cabo de guarda-chuva, né? Passa lá no pescoço da ovelhinha e traz. E muitas vezes o Senhor precisa pegar o cajado e pôr no nosso pescoço e trazer. É por aqui. É por aqui. Porque se insistir, aí é a vara. Se insistir, aí é a vara. Agora o mais interessante, querido, é que o cajado representa uma chave para viver um novo tempo. Moisés, em Êxodo 14:16 diz assim: e tu, Moisés, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Moisés, com o seu cajado, ele dá destino para todo o povo de Israel, para onde eles teriam que ir. Então o cajado do Senhor, ele é necessário para abrir a nova fase da nossa vida. Amém? Glória a Deus. O cajado do Senhor está aqui nesta noite para direção, mas a vara também está aqui nessa noite para correção. E glória a Deus por isso, porque o salmista diz: e nada me faltará, não faltará correção, não faltará cajado, porque Ele é o bom pastor, e Ele corrige aquele que Ele ama. Aleluia. Estou correndo com essa mensagem, irmão. Vamos lá, o 5. E nada me faltará. O que nada me faltará? Uma mesa. Mesa para quê? Para fazer um banquete com os familiares, para fazer um banquete com os amigos, chamar os pastores. Bênção, aleluia. Demorou. Glória a Deus, o churrasco, né? Não, essa mesa, essa primeira mesa aqui não. A próxima, no próximo domingo pode ser, mas nesse dia, hoje não. A mesa é para chamar os inimigos, para se sentarem. Aqui está falando das desavenças, dos atritos, dos problemas.
Onde que se conserta? Na mesa. Na mesa. Glória a Deus. Aleluia. Me lembrei de algo aqui. Certa vez, Davi pergunta no seu palácio se existia alguém ainda da casa de Saul que estava vivo. E disseram: sim, existe sim. Um que é paralítico, que mora no campo, chamado Mefibosete. E Saul diz assim: nós precisamos dar honra para ele, chamar na mesa. Só que um rei não podia receber um aleijado, uma pessoa defeituosa na mesa. E ele vai lá, o servo de Davi vai lá na casa de Mefibosete e chama ele e coloca Mefibosete na mesa do palácio, do banquete. Não só isso, como disse para Mefibosete: você tem acesso livre ao palácio todos os dias que eu viver. Davi estava retratando o passado com a família anterior, chamando a família de Saul para a mesa. E qual o sentido disso? Você consertar com o teu irmão, consertar os maus entendimentos da família, os amigos. Qual o sentido disso? O próprio verso explica. Por quê? Sim, uma analogia de Jesus, chamando eu e você para a mesa, para o palácio real. Defeituosos, imperfeitos, mas temos agora acesso ao palácio todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós chamamos o inimigo à presença para um banquete, temos direito à segunda parte do versículo: unges a minha cabeça com óleo, para o meu cálice transbordar. Porque aí nós vamos receber do Senhor a unção, porque o Senhor viu o coração justo, um coração que entendeu o reino de Deus. Então toda vez que nós consertamos os nossos relacionamentos, nós estamos atraindo a unção do Senhor sobre nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Porque depois da vara e do cajado tem a mesa. E depois da mesa nós temos o óleo para transbordar. Para transbordar. Você sabe o que é uma medida transbordante de óleo? Queridos, estamos vivendo dias que há uma necessidade de termos muita unção. Aleluia. No verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o pastor cuida, a misericórdia seguirá, porque tem sido justo, porque tem sido uma pessoa que se preocupa com esse lugar de justiça. E se você semear misericórdia, você vai colher a misericórdia do Senhor. Se você semear o amor, você vai colher o amor do Senhor. Para habitar na casa do Senhor. E quando fala a casa do Senhor, é o que diz o Salmo 91, que existe um esconderijo do Altíssimo, um lugar que Deus nos esconde nele, porque Ele é o bom pastor. Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos corrige, Ele nos dá direção, Ele nos chama para a comunhão, Ele nos dá o óleo, mas Ele também nos supre da sua misericórdia todos os dias. Todos os dias Ele nos inunda com a tua graça e nos faz esconder nesse lugar nele. Aleluia. Se coloque em pé. Eu não sei se você já tinha lido esse salmo dessa forma. Eu não sei se você já tinha entendido esse salmo desta forma.
mas ele é profundo nos seus 6 versos. São muitas instruções de vida, muito de Deus para nós. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nosso meio tem algumas ovelhinhas que já não têm comido da boa pastagem que o Senhor tem oferecido, da boa palavra. Tem comido comida estragada. Ele passa mal, recorre de novo para o Senhor, para o bom pastor. Não tem problema, Ele te recebe. Mas hoje a vara do Senhor vai te corrigir. Ela vai te corrigir porque você já sabe o caminho. Você sabe quem Ele é. Aleluia. O cajado dele está no meio da congregação para alinhar você no caminho certo, no propósito certo. Aleluia. Aleluia. A nossa expectativa não pode estar em homens que são tão falhos quanto nós. A nossa expectativa precisa estar em Deus, que é o bom pastor. Aleluia. E por favor, use de misericórdia sobre os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, os obreiros dessa casa, os presbíteros, porque eles também são falhos, e se você julgar eles, você também será julgado na mesma medida. Não caia nessa. Não caia nessa. Aleluia. Feche teus olhos, nós vamos fazer um momento aqui. Eu quero orar por você nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Eis a tua noiva, a tua igreja. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do seu amor. Queremos águas tranquilas, Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, Aleluia. as asas do seu amor, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, Aleluia. esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aleluia. Eu quero chamar à frente você que tem se perdido do grupo de ovelhas do Senhor. Você que tem deixado seu coração se contaminar. Você que de alguma forma tem tido dificuldade de pedir o caminho da justiça. Eu preciso orar por você. É o bom pastor que está aqui. Existe misericórdia, existe águas tranquilas. O bom pastor está aqui.
Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por você. Esconda-me em ti, nas asas do céu. Aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. E acha que isso é certo, você está errado. Vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Tem muita ovelha comendo coisa estragada, tem muita ovelha. Se você não vir, eu vou ter que te chamar. Ei! Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Yeshua. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Ouça agora. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E este é o som. Carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Não resista, não resista. Abra a porta e esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Se alguém abrir, eu serei com ele e comigo. Carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Esconda-me, esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Escuta, o que o Senhor quer não é se envergonhar. O Senhor quer te chamar para um novo tempo. Porque enquanto você não vier para perto do bom pastor, você não dar esse passo de fé, as coisas não mudam. Fique tranquilo. Jesus disse que ele não veio para os sãos. Então nós temos muitas pessoas aqui com problema. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar.
Por isso que quando eu me converti, quando eu tinha oportunidade, eu corria para frente. Porque eu não queria mais viver daquela forma. Então o que o Senhor está te dando, fazendo para você hoje é uma oportunidade. Dando uma oportunidade de ministrar o teu coração, de orar por você aqui na frente. Porque nós te amamos, nós queremos que você fique bem. Como filhos do Senhor, nós precisamos estar perto do Pai. Nós precisamos desse lugar. Não tenha vergonha do teu pecado. Você vai ter vergonha da condenação, aquele dia. Aí sim será vergonhoso.